Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos reunidos juntos para louvarmos, adorarmos e agradecermos ao nosso Deus. Toda quarta quinta-feira do mês de novembro é comemorado o Dia de Ações de Graça. Hoje, dia 26, nós vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos sobre nossas vidas. Apesar de no Brasil não darmos tanta ênfase à data de hoje, é um dos feriados mais importantes no Canadá e nos Estados Unidos. Neste dia, as pessoas expressam toda a sua gratidão por todas as coisas boas que têm acontecido ao decorrer do ano. Originalmente, a data decorria após a colheita, justamente para agradecer a fartura da produção agrícola. Sabemos que esse ano foi um ano de muitos desafios, lutas e até muitas perdas, infelizmente. Mas, se olharmos o que Deus fez por nós, veremos a sua mão poderosa sobre nossas cabeças, nos guardando e nos guiando. Nos aproximamos do fim do ano e podemos refletir e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar em nossa presença, por nos abençoar, ó Pai, mesmo sem merecer, ó Pai, Tu tem olhado com um olhar de misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Senhor, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Deixa a gente sempre firme na Tua presença, Senhor. Não deixe que a gente venha, Senhor, estar distante de Ti, Senhor. Venha nos ajudar em meio a essa pandemia, não deixe que a gente venha ter aflições, ó Pai. Venha sempre estar junto conosco para nós estarmos sempre seguros na Tua presença, ó Pai. Seja com o decorrer da programação, Senhor, venha falar aos corações, Senhor. Que Tu venha dar resposta às pessoas que estão precisando, ó Pai. E que Tu venha, Senhor, estar sempre perto de nós. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido agora a louvar juntamente conosco, para agradecermos a Deus por todas as bênçãos que Ele tem feito nas nossas vidas. Todos os
Boa noite, querido irmão. Boa noite, querido visitante. Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez para juntos louvarmos a Deus e agradecer a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito. Nesse momento, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, no capítulo 16, dos versículos de 8 a 12 e os versículos 27 e 28. Nós faremos uma leitura bíblica alternada. Os homens comigo estarão lendo os versículos pares e as mulheres com a Samira estarão lendo os versículos ímpares. Leamos. Agradeçam a Deus, o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito, que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito, lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Que nosso Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Nesse momento, convido você para juntos estarmos ouvindo o testemunho da nossa irmã Juliana, que vai contar um pouquinho de como foi a chegada do Matias, das lutas que ela passou e das vitórias que Deus deu a ela nesse momento difícil que estamos vivendo, de pandemia. Boa noite, igreja. É com muito prazer que estou aqui para testemunhar o que Deus fez durante esse período, de pandemia na nossa família. É momento realmente de gratidão a Deus, porque através dele pude ter um melhor presente na minha vida, que é o Matias. Um ano atrás descobri que estava grávida e foi uma surpresa muito boa, mas é claro que os medos vêm, desafios, e mal sabíamos o que realmente estava por vir. E o ano de 2020 foi esse ano, um ano desafiador, não só para mim, mas creio que para todos nós. Mas um ano de muita gratidão pelo o amor que o Senhor teve, com nossas vidas e tem tido, e o cuidado, porque vimos, tantas coisas acontecendo, tantas perdas, mas o Senhor, graças a Deus, esteve ali nos guardando. E em março, veio tudo isso, essa pandemia, a quarentena, que tivemos que ficar realmente em casa. E meu esposo, também teve que se afastar do trabalho. E com isso, ficávamos realmente apreensivos, o que seria, assim, de nós financeiramente. Mas graças a Deus o Senhor também nunca deixou faltar nada. E com isso vinha também os planos, que nós tínhamos, por conta da gravidez, de fazer ensaio, de ter chá de bebê, e com tudo isso, Deus mudou todos os planos, mas Ele jamais nos abandonou, Tenho amigos, queridos amigos, mais chegados que irmãos, fizeram um chá virtual para mim, e onde Matias, teve ali ganhando muitos presentes, sou grata a Deus por isso. Mas também veio o medo, de tudo que ainda há por vir, Mês de maio, meu esposo, teve perdendo sua avó pela Covid, e logo depois ele ficou, sem paladar, sem olfato. Depois também eu fiquei, perdi, o paladar e o olfato. E se eu tive, eu tenho certeza que o Senhor cuidou de mim, cuidou do Matias, que ainda estava na minha barriga. Então eu só tenho realmente a agradecer a Deus pelo teu amor, pelo cuidado que Ele teve conosco. E não esquecendo jamais de mencionar o parto. Em minhas orações eu sempre pedi a Deus que o Senhor estivesse cuidando da equipe, de todos ali presentes, que fosse um parto respeitoso. E também graças a Deus, o Senhor esteve ali cuidando de nós, de tudo, Deus
tudo que aconteceu. Então também só tenho a agradecer, né? Porque tudo isso, né, pelo Covid, né, por todos os acontecimentos, o Senhor esteve ali cuidando e guardando nossas vidas. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, realmente, a oportunidade de estar aqui. Um grande beijo a todos e que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais.
como é lindo podermos ver o amor de Deus, o cuidado que Ele tem conosco, com a nossa família. É maravilhoso saber que mesmo em meio às dificuldades, Ele sempre cuida de nós. Vamos agradecer a Ele, vamos agradecer as bênçãos que Ele tem nos dado, as vitórias que Ele tem nos dado. Obrigado, Senhor, por mais um dia que estamos aqui. Muito obrigado pelos livramentos que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, pelas vitórias que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui hoje reunidos, cada um que está aqui presente, em seus lares, com suas famílias, Senhor. Sabemos que o Senhor tem nos livrado a cada dia, meu Pai. Muito obrigado pela vida especial da Juliana, do Matias, do Bruno. Muito obrigado pelas vitórias que o Senhor deu a eles. Muito obrigado pela vitória que cada família da nossa igreja teve. Obrigado. Que o Senhor venha estar, Senhor, ainda à frente, nos ajudando, Senhor, a passar até o final, Senhor, desse período, Senhor, de pandemia com vitória, meu Pai. Amém. Queremos que em breve, Senhor, estaremos todos juntos fazendo um grande culto com aquela igreja lotada, Senhor, para agradecer a Ti, porque conseguimos alcançar a nossa vitória. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos irmãos, a nossa irmã Viviane e o nosso irmão Edson desenvolvem um lindo trabalho de ação social na nossa igreja. E eles vão contar agora para a gente um pouquinho das dificuldades e dos desafios que eles encontraram para continuarem desenvolvendo essa obra que é tão importante para o reino de Deus, que é tão importante demonstrar esse amor ao próximo, que mesmo em meio à pandemia não pôde parar, ela teve que continuar. E eles vão contar para a gente um pouquinho de como que foi esse período. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nesse momento de ação de graças, a gente vem aqui como família para agradecer a Deus por tudo que a gente pôde realizar durante esse período de pandemia. Representando ali o CAD, nós tivemos a oportunidade de estar apoiando famílias desde o início do mês de abril até agora o mês de novembro. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que a gente pôde realizar, garantindo essa segurança alimentar para centenas de famílias atendidas no CAD, famílias da IBCB e famílias da nossa comunidade também. Então, durante o mês de abril até a presente data, o CAD, junto com a Igreja Batista Central em Bom Sucesso, teve a oportunidade de garantir a segurança alimentar distribuindo 684 cestas básicas e kits de alimentos, totalizando quase 12 toneladas de alimentos. Também distribuímos um pouco mais de 8.000 máscaras, embalagens de álcool em gel, e podendo alcançar muitas famílias ao longo desse período. E a gente é muito grata a Deus, né? A gente se coloca diante de Deus para estar realizando esse trabalho ao longo desse período. Infelizmente, nesses 2 últimos meses tivemos uma diminuição nas doações, tanto em espécie quanto nas doações de alimentos, e a gente infelizmente teve que reduzir, né? O CAD ele atendia ali cerca de 100 famílias mensalmente, e a gente chegou ao mês de novembro atendendo somente 55 famílias. Mas ainda assim, a gente está aqui para louvar a Deus, né? Todos os benefícios que Ele fez através de nós, beneficiando famílias na nossa comunidade. Que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe as famílias da IBCB e todos aqueles, né, que juntamente conosco apoiaram esse trabalho.
Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Querido irmão, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia mais uma vez em 1 Coríntios, no capítulo 13,
Nós leremos do versículo de 1 a 7 e também o versículo 13. Um texto muito conhecido de todos. Diz o seguinte: hino ao amor cristão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que eu tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Querido irmão, eu tenho certeza que você já ouviu esse texto mais de uma vez. Você já ouviu, você já leu. Eu tenho certeza que alguns trechos dele você também decorou. Por exemplo, às vezes eu estou aqui em casa e eu irrito a Samira, e se ela ficar um pouco irada eu falo: o amor é paciente, o amor é bondoso. E a gente está sempre se pegando, falando um pouco em cima desse texto. Mas eu quero te convidar a viver esse texto. Não só falar, não só saber, mas a vivenciar. E trazendo essa reflexão para dentro dos nossos lares, com o seu cônjuge, mas também com o seu filho, com o seu próximo. Que nós possamos amar o próximo de uma maneira tão grande que nos incomode a dor do próximo e que nós possamos buscar solucionar essa dor. Que nós não possamos ficar só nas ideias, só no texto, mas que nós possamos aplicar essa palavra em nossa vida, em nossos corações, e que nós possamos fazer a diferença para o nosso próximo e dentro do nosso lar. E nesse momento eu quero te convidar a clamar pela sua família, para que Deus renove esse amor dentro do seu lar. Às vezes você, passando por um período de dificuldade, você pode se irritar facilmente, e às vezes você teve sérias discussões com a sua esposa, você teve sérios problemas com o seu filho, às vezes você estava passando por um problema financeiro e você acabou descontando em alguém da sua família e ainda existe uma mágoa. Eu quero pedir, nesse momento nós estaremos orando, pedindo a Deus para que retire isso do seu coração e para que o amor ele possa reinar dentro do seu lar, que a paz possa reinar dentro do seu lar. Vamos orar nesse momento? Pai amado, Deus bondoso, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas famílias, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, porque mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, sentimos a Tua mão, ó Deus, sobre a nossa vida, sentimos, ó Pai, o Teu agir sobre nós, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que muitas famílias estão sofrendo a dor da perda, muitas famílias estão enlutadas, ó Pai. Mas, ó Deus, pedimos o Teu conforto, ó Deus, sobre essas famílias, sobre esses lares, ó Pai. E estamos aqui, ó Deus, para agradecer, porque mesmo apesar de todos os desafios e todas as lutas, ó Pai, Deus, obrigado, Deus, obrigado por cuidar de nós. Senhor, toma, Deus, a Tua igreja nas Tuas mãos. Toma cada família, ó Pai, nas Tuas mãos, cada lar, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, renovando o amor sobre cada lar, sobre cada família, ó Pai. Que possamos aplicar, ó Deus, o amor que está escrito aqui, ó Deus, em 1 Coríntios 13, que possamos aplicar, ó Pai, dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia, com o nosso próximo, ó Deus. Que às vezes nossos vizinhos estão precisando de nós, estão precisando de uma palavra, de um apoio, e às vezes nós ficamos de braços cruzados dentro da nossa casa, mas que nós possamos romper a barreira, romper as barreiras, romper a inércia, ó Pai,
e agir, ó Pai, e falar do Teu amor e viver do Teu amor. É a oração que lhe fazemos, não porque merecemos, mas desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, veremos um testemunho da nossa querida Gigi, que vai contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dela, das oportunidades que Deus tem dado a ela para dentro da família dela. Ela fala do amor dele. Boa noite, igreja. Estou muito feliz por estar aqui para compartilhar com os irmãos a respeito da fidelidade de Deus na minha vida. Nesse período que temos passado, nós temos notado, observado a fidelidade de Deus para conosco e para com nossos familiares também. Agradecida sou a Deus por todas as bênçãos, os benefícios que Ele tem feito na minha vida. Agradeço a Deus pela saúde, agradeço a Deus pela paz no meu lar, agradeço a Deus pelos vizinhos, poder compartilhar do amor de Deus com meus vizinhos também. Agradeço a Deus porque Deus me deu uma estratégia nesse momento para evangelizar a minha família. Tenho colocado na nossa parede versículos para que os meus familiares possam ler. Então, Deus me abençoou com essa estratégia para evangelizar os meus familiares. Agradeço a Deus também pela nossa igreja. Agradeço pela terceira idade, pelo departamento infantil no qual eu pertenço a esses ministérios. Agradeço a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Agradeço por Ele ter estado presente nesse período que nós temos passado nesse ano de 2020. E você, meu querido, que está aí me ouvindo, creia também nesse Deus, que mesmo ao falar não para determinadas situações, Ele quer o melhor para a nossa vida. E futuramente, você e eu vamos perceber que realmente é o melhor. Porque Deus nos ama e Ele, através de Jesus Cristo, nos deu um presente maravilhoso, que é o presente da vida eterna, através de Jesus. Meu querido, que você e eu possamos continuar confiando nesse Deus, que nos ama, que nos quer bem, que trata com gentileza conosco. Muito obrigada. Agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. Agradeço a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Agradeço por essa oportunidade também. E que possamos nos encontrar mais vezes. Um beijo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. 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 É tão lindo ver o que Deus tem feito, mesmo num contexto de tantas lutas, de tantas dificuldades que nós temos passado. Mas é momento de nós celebrarmos ao Senhor e de nós voltarmos os nossos olhos atrás e agradecermos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem realizado, pela sua presença, pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Eu sei que a mensagem deste culto em ação de graças, por tudo que Deus tem realizado, não é? Até aqui, é algo que nós podemos falar de esperança. E essa é a temática deste culto em ação de graça. Mas eu quero convidá-los a acompanharem comigo ao meu raciocínio, a lógica que eu gostaria de apresentar aqui. A tendência do raciocínio lógico seria dizer que a esperança precede a paz. Mas eu me arrisco a dizer que a paz é a trilha para concretizarmos aquilo que almejamos, ou seja, esse almejar está intrinsecamente ligado à esperança. Temos vivido momentos de crises que perturbam a nossa paz, não é mesmo? Quando nós olhamos esse contexto, é assim que podemos dizer. Temos vivido momentos de crises. Mas aí, aquele irmãozinho pode dizer, mas pastor, o senhor está falando de paz? Paz só em Jesus. Isso aí, irmãozão, você está com toda a razão e eu tenho que concordar contigo. Que maravilha, parabéns. Mas eu quero alertar para a preposição em Jesus, que vai estabelecer uma relação de obediência, porque se nós estamos nele,
é porque nós andamos segundo Ele, porque andamos em obediência a Ele, para viver, para obter essa paz que só Ele pode nos dar. Precisaremos viver como Jesus quer que vivamos. Faz sentido para você isso que eu estou falando? É isso que eu quero que você conclua comigo, que você caminhe comigo hoje, querido, querida, querido irmão, querida irmã. Ah, tá, pastor, e daí? Eu falei que a gente tem vivido esses dias, esses momentos de crise que perturbam a nossa paz. E se estiver perturbada, encontraremos algumas dificuldades. Quando eu paro para pensar nessa questão, eu vejo no texto de Hebreus que essa crise, ela também era vivida pela igreja neotestamentária. Olha o que diz Hebreus 12, verso 14. Procure ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Vamos repetir o texto? Procurem ter a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Eu queria refletir nesta noite de ação de graças e também de celebração, no momento em que o Ministério da Família promove esse culto de gratidão ao nosso Deus, sobre o tema falando de paz e esperança. Oremos. Pai, fala aos nossos corações, usa o teu servo nesse instante, e que em nossos corações tenhamos esse entendimento, ó Pai, de que é tão importante que compreendamos a nossa vivência em paz, que somos os proclamadores da paz, mas para isso precisamos viver esta verdade em nossas vidas. Usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos, e nós cremos, Pai, temos esperança, e nós confiamos no teu cuidado. Toma, Pai, nossas vidas diante de ti, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Geralmente, em meio a uma crise, e aí nós vamos voltar para a temática de crise, a tensão aumenta, não é mesmo? As fraquezas pessoais, elas são mais perceptíveis. O nível de tolerância diminui, para algumas pessoas até a tolerância passa a ser zero, né? É igual aquele personagem, né? Aquela personagem na TV, tolerância zero, não é? A disruptura se manifesta. Que essa crise, ela ocorre ou pelo aumento ou por uma diminuição significativa do nosso universo pessoal, do nosso universo subjetivo. As pessoas que estão adoecendo, queridos, as pessoas estão assim, elas estão adoecendo, como eu tenho observado, pessoas que estão doentes por essas crises, por esse contexto. E essa doença é aqui dentro, aqui no coração, é nesse universo pessoal, nesse subjetivo. E isso interfere na relação com o outro. O autor do livro aos Hebreus, e a gente olha aqui de forma clara, né, ele que estava escrevendo para uma comunidade cristã em meio a perseguições. Eram homens e mulheres que serviam a Deus, que estavam passando por lutas e problemas. Podia perceber como pequenas coisas, de alguma forma, estavam afetando a convivência daqueles irmãos, ao ponto do autor aos Hebreus ter que escrever a esses irmãos, dizendo: olha, queridos, se vocês querem sair desse momento de conflito, se vocês querem sair desse momento de crise, é importante que vocês busquem a paz. O que estava acontecendo entre esses irmãos era o que estava afetando a convivência, a relação deles, que os levavam a opiniões apaixonadas.
cada um defendendo aquilo que eles acreditavam com unhas e dentes, e diante da crise, aquilo fazia com que cada um seguisse a sua linha de pensamento e o seu raciocínio, e apaixonadamente defendendo os seus ideais, os levavam a entrar em choque. As soluções dissonantes, a procura de culpados diante daquilo que estavam vivendo, a acusação até de líderes e outras coisas que poderiam ali, naquele contexto, ser levado por aquela realidade que estavam vivenciando. Talvez o maior exemplo disso que eu estou falando seja a história da saída do povo de Israel do Egito. Nada parecia contentar o coração daqueles peregrinos. Vocês já pararam para pensar nesse contexto, né? Se rapidamente eles chegaram à terra prometida, puderam ver os frutos dela como prometidos pelo Senhor. Moisés, ele era o culpado da existência de gigantes. Moisés era o culpado das cidades fortificadas, as grandes cidades. E por isso eles choravam a morte dos seus filhos, que nunca ocorreu. Que eu fico imaginando que vida sofrida era essa vida de Moisés. Se faltava água, mesmo que ela brotasse da rocha, pela palavra profética, era culpa de Moisés, que não soubera planejar a rota no deserto. Se o pão caísse do céu, sem que tivesse assado, ou comprado os insumos para fazer esse pão, era visto como um pão vil, e ali estavam com saudades das cebolas, e dos pepinos do Egito. Se ir lá e o pobre Moisés responder às arguições daquele povo. Sabe o que aprendemos, queridos, lembrando desses fatos? Guarde isso no seu coração. Jamais haverá paz quando os nossos olhos estiverem obscurecidos pelo medo. Jamais haverá paz quando os nossos olhos estiverem obscurecidos pela dor. Nossos olhos estarão enviados, estarão com dificuldade de enxergar com clareza a realidade por causa dos ressentimentos. Não encontramos força para enfrentar os novos desafios se estivermos desunidos e amargurados. E essa palavra para mim é que ela é sensacional. E Deus fala de forma tão clara para a gente, porque no momento em que nós tiramos isso dos nossos olhos e enxergamos e temos concordância e a paz, juntos prosseguiremos firmes rumo à vitória. E é por isso que o remédio para se conseguir a paz entre as pessoas é apresentado pelo autor de Hebreus aqui com os seguintes ingredientes. Guarde aí no seu coração. A primeira coisa que eu queria pensar aqui, o que ele apresenta para a gente: arranque a raiz da amargura do seu coração. Repete comigo aí: arranque a raiz de amargura do seu coração. Olha o que diz o verso 15 aqui de Hebreus 12, a parte B: que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. É muito interessante essa ideia de contaminação, porque um coração amargurado, ele contamina outros. Se o seu coração estiver cheio de dores, de coisas do passado, de coisas que alguém fez contra você, e você vai guardando aquilo dentro de si, essas dores, queridos, consumirão a sua energia e a sua criatividade para enfrentar esta crise. É essa ruptura que eu falei com você no início aqui, nessa subjetividade. E o pior é que quebrarão a harmonia e a paz entre as pessoas. Por isso o autor dos Hebreus fala: cuidado com isso.
bem no momento em que a gente mais precisa de união para vencer a crise. Acontecem os conflitos, as contendas, porque não há paz. Dá para entender o que eu estou falando sobre essa trilha, a paz, que é essa trilha para a esperança? Para nós seguirmos nessa trilha da esperança. Por isso que o meu entendimento é que não que a esperança precede a paz. É muito claro isso para mim, que é justamente nesse caminho de concordância e de paz que nós alcançaremos aquilo que está a nossa expectativa, a nossa esperança, naquilo que a gente aguarda. Guarde uma coisa no seu coração, querida. Guarde uma coisa no seu coração, querido. Descobrir quem é o culpado não nos dá vitória. Às vezes, nos momentos de conflito, a gente quer arrumar um culpado e a gente fica querendo acusar esse ou aquele, assim, assado, mas é através da união, é através da unidade, principalmente no Senhor, que facilitarão os processos da nossa vitória. De parar de olhar para os pormenores, né? De olhar para aquele, olhar para cima, olhar para o céu, aquele que pode nos conduzir a esta vitória. E sem perdão, guarde isso no coração, a planta amarga, cujas raízes, como diz Hebreus aqui, estão no coração, não morre. Não vai morrer, ela pode até ser podada por algum tempo, mas voltará ainda mais forte lá na frente e causar prejuízos terríveis, não só na sua vida, mas também, principalmente nas relações de que tanto precisamos para seguir em frente. Então o perdão é a maneira de arrancar essa raiz da alma, de realmente arrancar lá, de forma que não prejudique lá na frente. A quem você precisa perdoar para haver paz e unidade? Se a gente busca esperança, entenda isso, é preciso buscar esta paz, esta unidade em todas as relações da sua vida. Reflita sobre essa verdade, em quem você neste momento precisa perdoar. Eu tenho certeza que se você parar para pensar agora, existem pessoas que virão à sua mente, que você entende, que você não vai alcançar a vitória lá na frente, se você não tratar isso aqui hoje. Deus está falando isso para você. Não permita que os seus olhos fiquem obscurecidos, como nós falamos aqui, pela sua dor, mas que eles sejam iluminados pela fé, pela esperança e, como diz lá, né, um texto tão maravilhoso, 1 Coríntios 13, o amor que procedem do nosso Senhor Jesus. Amém, querido? Amém, querida? Guarde isso no seu coração. Outra questão tão relevante que eu entendo nesse texto: busque santificação. Olha o que ele diz na parte B do verso 14: esforcem-se para viver em paz. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que a santificação tem a ver com paz entre as pessoas? Pastor, eu não consegui entender muito bem essa ligação. Eu falo assim, tudo, simplesmente tudo. O perdão, ele jamais será natural para nós. É isso que a gente precisa entender. O que nós desejamos, queridos, sempre no coração do homem vai desejar, é compensação e punição. Aquilo que está na nossa natureza humana é assim, é aquele sentimento de compensação e punição. O que o homem carrega dentro de si, né, e é importante que a gente entenda isso, né, que é o que gera mais conflito, né, mais sofrimento, em um ciclo que eu chamo de ciclo de desgraças subsequentes, porque são aquelas mágoas que estão dentro do coração, e essa amargura, né, vai gerando um sentimento de vingança por causa justamente desse sentimento de compensação, né, e punição, e aí a profunda ruptura que vai causar a crise, o adoecimento. Aprendemos a perdoar com o nosso Senhor. E quando eu busco a santificação, é esse processo de tirar o meu eu e esse sentimento, né,
que vem de nós, do humano, e a gente aprender a perdoar com o Senhor, porque é Ele que ensina o perdão, e dele também é condicionado a nossa capacidade de aprender com Ele a perdoar. É como eu já ouvi muitas pessoas: meu pastor, eu não tenho sangue de barata. Porque esse sangue de barata, essa questão de não ter o sangue de barata, é uma questão do humano, sabe, esse instinto humano, e que a gente tem muitas vezes diante de algumas situações, em que eu falo: não aceito isso, não está certo. A pessoa falar uma coisa dessa, e as pessoas às vezes ficam tão exaltadas, mas o Senhor fala todo o tempo para a gente: perdoa. Olha que Mateus 6,12, eu já falei pregando no culto de quarta-feira sobre isso, né? Sobre essa oração do Pai Nosso, que tem ensinamentos preciosíssimos. No verso 12 do capítulo 6 diz: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Olha só a profundidade, a gente já falou sobre isso aqui. Nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Você tem perdoado as pessoas que de alguma forma têm te ofendido? Assim, se nós queremos ver a Deus, como diz o texto de Hebreus, precisamos aprender com Ele a perdoar. Precisamos aprender com Ele a relevar, queridos. Precisamos aprender com Ele a construir novos caminhos, construir novas pontes e fortalecer os nossos laços com as pessoas, nesse relacionamento com o outro. É assim que construiremos um caminho para a esperança. Agora é tempo de buscar a maneira de Deus para viver, não a minha maneira de ser, mas a maneira de Deus. E buscar santificação é se deixar revestir pelo Espírito Santo de Deus para vivermos na maneira dele diante dos homens. O pastor Aurélio, ele pregou ontem no nosso culto Vitória pela Oração uma mensagem que o mundo espera de nós. Qual é a mensagem que o mundo espera de nós? Eu fiquei pensando naquilo ali e falou: o mundo espera de nós uma mensagem de esperança. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, eu fico pensando sobre isso. Pense comigo também, será que é uma mensagem de amor ao próximo que a igreja brasileira tem passado para o mundo? Reflete comigo agora, será que como igreja evangélica no Brasil, nós temos passado uma mensagem de amor ao próximo? Reflete comigo, será que é uma mensagem de esperança? Será que é uma mensagem, temos passado uma mensagem de fé? Queridos, eu falo, se os outros estão vivendo isso, se os outros estão vivendo dessa maneira, o que eu gostaria de dizer hoje aqui, nesta noite para você, é o que eu quero fazer e o que Deus quer que você faça, de que essa seja a proposta da sua vida. Quer ser um vitorioso? Busque a unidade, busque o perdão, busque o amor, a paz, a cooperação e não a competição. Esse é o jeito de Deus nos ajudar a alcançar a vitória, que vai além da crise que nós enfrentamos, mas que se reflete em nossas vidas. Para eu concluir essa palavra, o termo no grego aqui, de Hebreus, que ele fala: procurem ter paz. É muito interessante que o texto é de uma palavra muito enfática. O significado dessa palavra tem uma ênfase muito forte, que é aquela expressão de perseguir, né? Como um caçador persegue a sua caça. Sabe, naquele afã da perseguição da caça, do caçador correndo, e o texto, o significado dele, no original dele, dá essa perspicácia, esse foco em busca disso. Essa ideia também ela vai ser encontrada lá no Salmo 34, verso 14, que diz: afastem-se do mal e façam o bem. Olha só, procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Viu? Essa questão de procura, vai na eficácia, vai focado, busque a paz. A Bíblia está mandando a gente fazer isso. E notem que ela está ligada a esse conceito de separação deliberada do mal, porque o contrário da paz é aquilo que é ruim, é do mal, que prejudica, que rompe, que traz rupturas, que adoece.
É através desse shalom, essa paz de Deus, é nessa trilha que chegaremos lá à frente e olharemos para trás e diremos: obrigado, Senhor. Passamos nessa trilha estreita e amarga, mas seguindo pelos caminhos da paz. Vencemos, aleluia! É tudo que eu mais almejo. Olhar para trás e dizer: Senhor, nós vencemos, nós alcançamos. Mas eu, como pastor, quero ver todos juntos, unidos, seguindo neste foco. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Obrigado, Pai. Dá-nos essa perspectiva. Dá-nos, ó Deus, esta postura e essa condição de paz nesse convívio, ó Pai. Que diante dos conflitos e crises, relevando, perdoando, acima de tudo amando, sejamos exemplo para os que estão lá fora e eles olhem para nós e se inspirem em nós, daqueles que estão prosseguindo em meio aos conflitos, em meio à crise, em meio à pandemia, mas esperançosos, confiantes no Senhor, trilhando pelos caminhos da paz. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Boa noite, igreja. Muito obrigado por vocês terem participado conosco nesse culto da gratidão. Que o seu coração esteja transbordando de alegria e que você tenha trazido à memória aquilo que Deus fez e que isso tenha te enchido de esperança. Apesar de muitas pessoas falarem que esse ano é um ano que tem que ser esquecido, temos que ter o coração grato por tudo que o Senhor fez e por tudo que Ele ainda fará em nossas vidas. Oremos, meus irmãos. Deus querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse culto de gratidão, Senhor. Agradecemos a Ti pela vida dos nossos pastores, que o Senhor continue através deles, falando aos nossos corações. Agradecemos também pelo nosso ministério e Te pedimos, Senhor, continue, Senhor, cuidando de nossas famílias e de todas as famílias de nossa igreja, Pai. Agradecemos pelas curas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a assistir um vídeo de retrospectiva de todas as atividades que nós fizemos na igreja nesse período. O Senhor esteve nos ajudando, nos sustentando. Isso mostra que nós não ficamos parados. Nós fomos à luta e seguimos em frente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nesse dia de ação de graças, queremos louvar a Deus pela vida de nossa igreja e também por cada líder de ministério. Mesmo no momento de grandes desafios, a igreja não parou. Entendemos a nova realidade e buscamos meios para nos manter de pé, encontrando formas de adequação para o formato online e assim pudemos dar sequência à missão que Deus nos confiou. Agora, iremos lembrar e testificar que a obra é do Senhor e não pode parar. Grandes foram os desafios neste ano, diante de uma demanda gigantesca e desconhecida. Mas para a honra e glória do Senhor, fomos capacitados por Deus. Buscamos desenvolvimento para entregar o melhor que estava em nosso alcance. E vimos o sustento do Senhor através da vida de cada membro que fez a sua parte na devolução dos dízimos e entrega de ofertas, possibilitando assim a aquisição de novos equipamentos e ferramentas. Trabalhamos desde o início para que todos os cultos infantil e regulares fossem transmitidos da melhor forma possível. O ministério foi se aperfeiçoando e melhorando as técnicas a cada transmissão. Assim, temos muito o que evoluir em técnicas e equipamentos, mas podemos agradecer a Deus, pois em meio à pandemia vimos o sustento e a mão do Senhor a nos guiar. Dentre muitas funções do Ministério de Adoração, a maior delas, sem dúvida, é trabalhar para que a igreja preste um culto que tenha Cristo Jesus como centro. Precisamos fornecer ferramentas para que a igreja oferte o seu melhor em louvor e adoração e facilitar a edificação do corpo de Cristo através da atuação do Espírito Santo.
Diante de tantos planejamentos e sonhos que tínhamos para este ano, por um momento achamos que tudo seria interrompido. Mas para a glória de Deus conseguimos caminhar com muita luta, desafio, mas pudemos ver o agir de Deus, entender seu direcionamento, capacitação e adaptar tudo que Deus já havia nos confiado. E desta forma, pudemos ver uma igreja atuante nos cultos, de crianças a idosos. Demos continuidade à classe da Escola da Bíblia aos domingos pela manhã, estudando as cartas de Paulo aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Mantivemos o funcionamento da Escola de Música, o projeto de musicalização infantil online e tivemos a participação de todos os grupos musicais da igreja nos cultos. Celebramos a Páscoa, o Dia das Mães, o aniversário da igreja, o Dia dos Pais, o Dia do Pastor, testemunhos nos cultos de oração, suporte de oração no WhatsApp da igreja, introdução de tradução simultânea de Libras para a inclusão dos nossos irmãos surdos. Dentre muitas outras atividades, demos suporte a outros ministérios que atuam diretamente nos cultos e trabalhamos para que todos tivessem um senso de pertencimento, mesmo estando distante fisicamente. Agradecemos a Deus, pois até aqui tem nos sustentado. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Certamente, um dos grupos mais atingidos no meio desta pandemia foram nossos idosos. Momentos de tristeza, pavor e desesperança assombraram nossos preciosos irmãos. Mas nós, enquanto Ministério da Terceira Idade, pudemos dar amor, força e, acima de tudo, suporte em oração para que eles se sentissem acolhidos e fortalecidos. Criamos um grupo de WhatsApp para promover interação, oração, devocional e também brincadeiras para proporcionar momentos de descontração. Realizamos a leitura dos seguintes livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes, Evangelho de João, Romanos e Tiago. E também tivemos a oportunidade de desenvolver o curso Tetelestai através do nosso grupo de WhatsApp. Pudemos participar dos cultos online e dar suporte através de ligações telefônicas. Nossos irmãos da terceira idade são muitíssimo importantes para toda a igreja e cuidar deles tem sido a nossa missão. Certamente, Deus tem nos dado ferramentas e tem renovado nossa esperança. Querido irmão e irmã da Igreja Batista Central em Bom Sucesso, sabendo que a educação cristã deve ser a base de todo servo de Deus, durante este período em que cessaram-se os nossos cultos presenciais, encontramos algumas dificuldades para adequar a melhor forma de dar continuidade à nossa escola da Bíblia. Dentre essas dificuldades está a barreira do acesso à internet e a falta de costume de muitos irmãos diante das ferramentas online. Mas pela graça de Deus conseguimos estruturar de forma eficaz. Hoje temos nossa escola funcionando todos os domingos com as seguintes classes: classe Tetelestai, dirigida pelo nosso pastor Djalmir, a classe Fundamentos da Fé, pela nossa pastora Mônica, a classe Panorama do Velho Testamento, livro por livro, ministrada por mim, pastor Joabe, e pelo nosso irmão José Carlos, a classe de Louvor e Adoração, tendo à frente os nossos irmãos Débora, Eric e Eduardo Braga, e a classe da terceira idade, realizada pelo WhatsApp pelas nossas irmãs Clausiane e Leni. Durante a semana nós temos algumas classes reprisando os conteúdos aplicados no domingo anterior. Entre essas classes estão a classe Tetelestai na segunda-feira e a classe Panorama do Velho Testamento na quinta-feira. Louvamos ao Senhor, pois a obra não para. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma das maiores preocupações do nosso ministério durante este tempo foi como ficará a vida financeira da nossa igreja. E mais uma vez, Deus nos mostrou que Ele é o dono de tudo e o sustento vem dele. Nós repensamos o nosso orçamento e, por um milagre, vimos Deus agindo com provisão de recursos e manutenção da sua obra.
famílias foram sustentadas por ofertas financeiras e materiais. Mesmo em meio ao caos, conseguimos realizar nossa obra tão sonhada e vimos Deus nos dando sabedoria na gestão dos recursos. Realizamos a instalação do sistema de exaustão para a circulação do ar no templo, fizemos a obra do púlpito para o local definitivo, reestruturamos o sistema de sonorização e construímos a nova ilha de som e mídia. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas certamente Deus nos direcionará em todas as situações. Todos nós sabemos que a fase da adolescência ela é naturalmente conhecida como uma fase de grandes conflitos, de grandes mudanças, descobertas, alegrias. E nesse ano o Ministério de Adolescentes, integrado ao Ministério Juntos pelo Reino, ele tinha um planejamento lindo a ser realizado. Sonhamos muitas coisas legais, mas assim como todos os outros já mencionaram aqui, foi preciso nos adaptarmos a esse novo formato e a tantas limitações que estão contrárias ao que os adolescentes mais gostam, de fazer, que é estar aglomerado. Mas mesmo em meio a grandes desafios, nós conseguimos organizar nossa classe da Escola da Bíblia virtual, realizando ali os encontros semanalmente. Tivemos a atuação do coral de adolescentes nos cultos e o nosso desejo é que Deus direcione novas estratégias para assim cumprirmos com todos os sonhos que estão em nossos corações. Nosso sentimento é de gratidão, pois Deus tem nos dado saúde e vida, e o que nos faz acreditar e querer seguir em frente, sempre confiando no Senhor. Durante este tempo tão difícil, famílias viram-se diante de uma nova rotina, de novos desafios, conflitos e acertos. O isolamento social nos aproximou ainda mais dos nossos, da nossa casa, todos dentro de 4 paredes por tempo indeterminado. Para alguns, isso foi maravilhoso, para outros foi assustador. Famílias que redescobriram o diálogo, a boa convivência, e outros que viveram um dos maiores desafios por discussões e desentendimentos. Nós, do Ministério da Família, durante este período, tivemos grandes barreiras a serem traspassadas, mas pela misericórdia do Senhor, podemos interceder, promover ações que trouxessem integração dentro de casa, como desafio das famílias. Pudemos participar dos cultos, trazendo à memória da igreja a importância de lutarmos por nossos lares, especialmente no mês de maio, com a atuação direta dos componentes do ministério. Mesmo não podendo nos reunir, no Dia dos Namorados, promovemos um encontro de casais, sugerindo um jantar especial, com música ao vivo e entrega de brindes durante o dia em cada casa. Homenageamos todas as mães da IBCB através de mensagens com fotos pelo WhatsApp. Promovemos uma palestra com o pastor Djalmir e também com o pastor Chácara Júnior, abordando os desafios das famílias em tempos de pandemia. Entendemos a importância da oração, por isso não deixamos de realizar a oração das famílias antes de cada culto aos domingos. E seguimos pedindo forças a Deus e novas estratégias para que as famílias da IBCB permaneçam de pé, pois somente pela misericórdia e graça de Deus isso será possível. Por isso, nossa oração neste dia é que sejamos fortalecidos pela força do poder que há apenas em Jesus. O Ministério Diaconal tem sustentado nossa igreja em oração e seguimos firmes, prontos para dar suporte necessário para manter a segurança de toda a igreja no retorno dos cultos presenciais. Realizamos reuniões online para definir métodos e processos que serão adotados no momento da retomada, buscando a melhor forma de atuação. Nosso sentimento é de gratidão, porque até aqui Deus tem nos sustentado de pé. Nesse ano, iniciamos um novo projeto para o Ministério Infantil de nossa igreja. Muitos sonhos, reuniões,
e a missão de reestruturar um trabalho que sempre foi motivo de muita alegria para a IBCB estava diante de uma liderança iniciante e cheia de vontade de fazer a obra. Equipe montada e organizada, cronograma escrito, crianças da comunidade sendo alcançadas e de repente vimos tudo escuro e sem direção. Certamente, o desafio foi gigantesco e nos reinventamos neste tempo. Foi a maior prova que passamos. Edições, gravações. Vimos claramente a mão de Deus nos capacitando e direcionando para um novo olhar diante de uma realidade adversa. Hoje, olhamos para trás e podemos ver o agir de Deus atuando em cada casa que pôde acompanhar os cultos infantis, e também vemos que crianças foram alcançadas e ministradas pelo poder da palavra de Deus. Não apenas crianças de nossa igreja, mas também crianças de muitos outros lugares. Certamente ainda temos muito trabalho pela frente, mas até aqui Deus tem nos ajudado. Integrar a igreja em tempos de distanciamento certamente é algo contraditório, mas Deus sempre nos mostra seu cuidado e renovo. O Ministério de Integração pôde utilizar ferramentas que estavam em nosso alcance, e desta forma podemos alcançar membros, visitantes e fazer com que a igreja se sentisse de alguma forma acolhida. Envolvemos os componentes do grupo no momento de recepção dos visitantes, nos cultos online e realizamos o culto do Dia do Amigo. Nosso anseio é que realmente tudo isso passe logo e em breve estejamos todos juntos, nos abraçando e confraternizando pessoalmente. Deus tem o controle de tudo em suas mãos e para tudo há um tempo determinado. O Ministério de Missões trabalhou firmemente durante a campanha missionária para a honra e glória do Senhor. Ultrapassamos nossa meta, atendemos aproximadamente 300 pessoas que se inscreveram no site, dando assistência através de orações e suporte espiritual. Enxergamos os desafios pela frente e seguimos pedindo a Deus direcionamento para as próximas ações. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Te agradeço,
Deus.